A paz do Senhor Jesus, estamos aí realizando mais uma porção diária e hoje eu quero falar de algo maravilhoso, embora toda a palavra de Deus é maravilhosa. Imagine você tendo Jesus como seu mestre, não é verdade? Imagine você aprendendo com Jesus. Eu não estou falando do Jesus ressurreto, estou falando do Jesus homem. Que experiência maravilhosa tiveram aqueles discípulos de Jesus, que pôde ouvir os seus ensinamentos dos seus próprios lábios. Mas graças a Deus nós também temos esse privilégio, porque hoje nós temos o Espírito Santo. Jesus realizou várias coisas em seu ministério terreno. Ele curou os enfermos. Eu começo a imaginar a experiência daqueles homens ver um morto sendo ressuscitado. Ele expulsou demônios. A libertação daquele endemoniado de Gadara foi espetacular, algo fora do normal. E ele realizou grandes sinais de maravilhas. Você começa a imaginar Jesus andando por sobre as águas. É coisa tremenda. Mas a principal atividade de Jesus era o ensino da palavra. Por isso que ele era chamado de Rabi ou mestre. Nós vamos ler um texto que é muito conhecido. É o texto denominado como a pesca maravilhosa. Embora o foco desse texto seja a grande pesca, o objetivo do Senhor Jesus era o chamado de algum dos seus discípulos. Vamos ler? Esse texto está lá em Lucas capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o 11. Preste atenção na leitura da palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Olha, esse era o grande desejo de Jesus, ensinar. Jesus não tem prazer que ninguém o siga sem conhecê-lo de verdade. 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado do barco, no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Quando nós começamos a ler esse texto ali, do versículo 1 ao 3, nós vamos ver que Jesus começa dando uma aula teórica. Ele ensina a todos. Nós bem sabemos que a prática gera a teoria e a teoria aperfeiçoa a prática. Mas quando se trata das coisas espirituais,
é impossível praticar sem primeiro conhecer. Tiago nos diz que é necessário estar pronto para ouvir e ser tardio para falar. Tiago 1,19. É necessário aprender mais de Deus. Precisamos aprender mais de Deus. Aprendemos mais de Deus através da sua palavra, mas aprendemos mais de Deus com as lições que a vida nos dá. Em Mateus 22, 29, o próprio Senhor Jesus disse que erramos por não conhecer a palavra de Deus. Hoje é tão fácil aprender um pouco mais, nós temos acesso à Bíblia. Hoje, aqueles que já confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador são templos do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo capacita homens para nos ensinar. São muitos os que vêm para a igreja para aprender mais de Deus, ouvir das suas maravilhas, presenciar as bênçãos através dos testemunhos e dos milagres, o que não é errado. Porém, só ouvir e ver não é o suficiente. Muitos preferem ficar somente na teoria. São muitos aqueles que têm muito conhecimento, mas não fazem nada, não colocam a sua teoria em prática. Jesus coloca a teoria em prática quando nós lemos ali em Lucas 5, de 4 a 9. Ele convida os pescadores a lançar as redes em águas profundas. São muitos os que conhecem a Jesus, porém existem aqueles que são experimentados por Jesus. Nossa vida com Cristo não pode ser apenas por palavras. São poucos os que procuram ter uma experiência com Jesus. Você pode até conhecer a Jesus, a história de Jesus e saber que Ele é Deus. Mas qual é a experiência que você tem com Ele? O pescador, ele não pode ficar para sempre na praia, no barranco. Os desafios e dificuldades das águas profundas nos trazem grandes experiências e produz grandes resultados. O que realmente o Senhor Jesus estava ensinando naquela aula? Fundamentos para uma vida cristã bem alicerçada. Ação divina. Aquela pesca extraordinária só foi possível através do poder de Deus. Aqueles homens passaram a noite inteira pescando e eram homens experientes de pesca e não pegaram nada. Mas sob a ação divina de Deus, eles voltaram com os barcos cheios, lotados, abarrotados. Ação divina. Nós só seremos prósperos se Deus der uma ordem a nosso favor. Ação humana. Os pescadores precisaram fazer a parte dele. Jesus mandou eles voltar. Mandou voltarem com seus barcos para a água e águas profundas. Ir para o alto mar, lançar as redes e puxá-las de volta. Essa ação tem que ser humana. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você precisa fazer a tua parte. Através da obediência, aqueles homens demonstraram fé na palavra de Deus. E por último, a ajuda mútua. Jesus providenciou uma quantidade de peixes que superava a força individual. Os discípulos foram ensinados a trabalhar em equipe. O egoísta quer todos os peixes para si, por isso não pede ajuda e acaba perdendo tudo. Nós estamos sendo desafiados a nos unir, a fazer a obra de Deus, fundamentado na unidade. Não podemos estar perto uns dos outros porque a lei não permite, mas podemos estar unidos em oração. Para aqueles que estão desafiados a colocar em prática as ordens de Jesus, com certeza vão receber do Senhor um curso avançado. Aqueles homens, eles receberam um curso avançado. Aqueles homens ficaram aos pés de Jesus por 3 anos e meio, aprendendo dos próprios lábios de Jesus. E nós
a cada dia o Senhor Jesus tem acrescentado mais e mais na nossa vida. Jesus chamou aqueles discípulos para serem pescadores de homens e Ele também nos chama. Eu quero concluir esse breve estudo dizendo que os momentos em que passamos, nós estamos sendo desafiados. Jesus está nos dizendo para lançar as redes em águas profundas. É momento de ganhar vidas para Jesus. O povo está desesperado, o povo está sem esperança, está preocupado com tantas coisas que estão acontecendo. Este é o momento de lançar a palavra de Deus. Este é o momento de lançarmos a rede para ganharmos vidas para Jesus. Faça você a tua parte. Com certeza Deus fará dele. E se nos unirmos num só propósito, num só objetivo, com certeza vamos ter um grande resultado. Deus te abençoe, a paz do Senhor, e fique com essa palavra. Amém.